E aí, galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui. Vou fazer em cima do vídeo anterior mesmo, porque eu tô realmente com preguiça de criar uma telinha nova. Inclusive, se vocês quiserem entender o que é, é só vocês verem o vídeo anterior. Então, por exemplo, já que nós estamos analisando determinados dados, né, e o forecast nada mais é do que projetarmos alguns dados para futuras situações. Então aqui entra num determinado problema, vamos dizer assim, filosófico, que é assim, quais são as previsões certas para aquele momento, né? Para aquele tempo, para esse tempo futuro ao qual nós estamos projetando. Vocês estão vendo que ele tem várias linhas? Então, nessas várias linhas que nós temos aqui, querem dizer o quê? Querem dizer que existem N situações que podem ocorrer no futuro. E quando eu digo N, são N mesmo. Então, por exemplo, pode ser que tipo nessa linha verdezinha tem um pedaço do comportamento dessa vermelha, que depois vai para amarela, depois sobe para verde de novo, depois cai tudo. Veja que isso é algo, vamos considerar assim, caótico, né? Então, quando nós criamos um modelo de projeção, né, o que nós também levamos em conta? Levamos em conta os tempos anteriores àquele modelo. Então, por exemplo, como vocês podem ver aqui que ele é algo ascendente, né? Ele cresce continuamente. Então, o próprio modelo, né, de acordo com os cálculos, sendo que isso daí vai estar automático no R, ele vai verificar o que tem ali, né? Então vai verificar os dados anteriores e graças a isso ele vai projetar um comportamento futuro. Então esse monte de risquinhos aqui são comportamentos futuros que podem ocorrer. Só que quando nós estamos tratando sobre isso, nós simplesmente não ficamos tacando um monte de risquinhos aqui na tela a esmo, né? Nós criamos intervalos de confiança, né? Então nós temos que fazer o que? E aqui a gente está dizendo mais intervalo de predição. Então o que seria esse intervalo de predição? Olha aqui, galerinha, vocês estão vendo esse risco aqui? Então eu tenho aqui projetando, tá vendo isso daqui? Isso daqui é a média da minha projeção, essa linhazinha azul, né? Isso aqui é a média. A média entra aí no meio. Só que vocês estão vendo que tem um azul mais escuro e um azul mais claro? São os intervalos de predição. O que quer dizer? Olha só, eu tenho 80% de certeza, né? Certeza na questão de probabilidade que cai aqui, né? E 95% que caia aqui. Não que caia aqui, mas sim que esteja neste intervalo, né? Então, pode ser que mais para frente aconteça de tomar um ban aí, tenha uma grande epidemia que esteja acontecendo na Austrália e isso daqui fazer isso? Pode ser. É algo possível. Mas não é algo predito no comportamento, porque o comportamento ali ele é ascendente. Né? Ele está crescendo conforme o tempo. Então, pode ser que o comportamento futuro seja isso daqui. Né? Então, passe, sei lá. Só inventando, tá? E termine aqui. Né? Então, vocês estão vendo que vai ter pontos aos quais ele vai se manter dentro do intervalo de 85%, então eu tenho 85% de certeza, né, neste caso de certeza, que os dados vão se manter neste intervalo, e eu tenho 95% de certeza que os dados vão se manter neste intervalo, porque este 80 também faz parte do 95. Lembra da distribuição que você corta aqui para poder saber quantos desvios padrões estão para cada lado? É o mesmo princípio, ok? Que você tem ali. E voltando aqui, vocês podem ver que tem um pedacinho deste daqui que ele está fora do intervalo de 80, mas sim está no intervalo de 95. Para que serve isso, galera? Né? Não dá para você ficar projetando algo extremamente específico. Né? Às vezes pode ser que você consiga projetar algo mais específico num curto período de tempo, ou quando você tem um conhecimento muito grande em cima daquilo. Lembra dos primeiros vídeos quando eu estava dizendo sobre os tipos de dados que nós temos? Então, por exemplo, eu tenho um intervalo bem pequeno que eu consigo projetar de quando vai ser o nascer do dia seguinte. Então, sei lá, eu tenho o intervalo de confiança seria tipo isso daqui, ó. Sei lá, algo bem pequenininho. Né? São questões de minutos, né? Eu consigo prever, questões de segundos, por exemplo, dependendo. Isso eu consigo porque, os dados anteriores são concisos e eles são sazonais.
né? Então ele sempre tem aquele comportamento, né, dependendo de onde está a Terra. Então você tem outros fatores, mas em si ele tem sempre o mesmo comportamento. Já algo um pouco mais difícil de se prever, como por exemplo a quantidade de pessoas que vão para a Austrália nesse período futuro, eu não tenho como dizer algo 100% fixo. É lógico, eu poderia simplesmente falar isso daqui, ó. Vai ser nesse intervalo aqui, ó. Puf. Beleza, entre 0 a 700 trilhões. Né, entre 0 a 10 trilhões de pessoas. Não existe 10 trilhões de pessoas no mundo, então, quer dizer, que pode ser de visitantes, tecnicamente até pode ser, mas não tem como chegar, sei lá, 10 trilhões, 300 trilhões. Né, então tem um intervalo muito grande, que é um intervalo que vai me ajudar de porcaria nenhuma. Se eu fosse para ter um modelo desse, eu não precisaria de modelo. Mas eu tendo um modelo desse, ao qual tem um intervalo conciso e plausível, eu posso começar a projetar, sei lá, algumas obras, né, etc., sobre esse comportamento que está sendo predito. Então, só resumindo, não tem como, né, nós criarmos tantos cenários assim, né? Até tecnicamente até tem, mas meu, tipo, seria algo extremamente caótico, extremamente difícil, principalmente na questão de computação. Você ter isso até de interpretabilidade. Né? Então, como que você olharia um gráfico desse, uma pessoa olharia um gráfico desse e fala assim, meu, aqui tá só espaguete, né? E tanto que se nós ficássemos projetando, sei lá, 1 milhão, 2 milhões disso, né, 2 milhões de cenários que poderiam ocorrer, praticamente vai ficar igual desse jeito, o qual eu vou ter um intervalo de confiança, um intervalo preditivo entre 95%, né? Então eu tenho mais ou menos 95% de chance de, se acontecer alguma coisa, estar dentro desse intervalo, e tem a mesma coisa nos 80%. Né? Então, quanto mais dentro desses 80%, melhor. Né? Então não adianta nada eu fazer um modelo e que os dados corram aqui fora. Né? Não vai adiantar de porcaria nenhuma, aí o meu modelo vai estar errado. Por isso é importante você saber quais são as informações anteriores, é importante você saber qual que é o modelo que você vai usar, se existe algum outro comportamento que pode ocorrer. Então, por exemplo, vamos dizer que em 2020 tenha Olimpíadas lá. Então, meu, isso daqui vai lá para cima, né? Ah, o que foi isso daqui? Ah, eu não sabia disso. E graças a você não saber, você não ter se informado, etc., você não previu esse tipo de comportamento. Então, seu modelo, bem ou mal, está um pouquinho furado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Aí no próximo vídeo eu vou começar a passar um pouco sobre a parte mais de nomenclatura, tá? É que eu só não vou passar agora porque eu realmente já estou com sono e amanhã eu tenho que ir pro médico. Cedíssimo. Beleza, galera? Beijos e até mais.